todos. Bom dia. Hoje a irmã Edna vai apresentar a comunhão com vocês. E ela é moçambicana. Veio fazer mestrado aqui em Portugal e se tornou discípula de Jesus. Dia 14 de julho. E desde então está aqui conosco. E o versículo que ela gostaria de compartilhar fica em João 3,16. Vamos, Edna. Vamos, Edna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos, Edna. Bom dia, obrigada, irmão. O irmão esteve aqui a falar um bocadinho de quem eu sou e sou a Edna. E, pronto, antes de falar um bocadinho de mim, queria trazer uma reflexão que, claro, inspirada na estrutura que o irmão trouxe. E queria partilhar com vocês que quando eu penso na minha trajetória toda, antes de me batizar, antes de fazer parte desta família, antes de ser discípula, eu sempre penso no amor de Deus por mim. E sempre me perguntei, afinal, o que é o amor? O que é que nós definimos como amor? E também sempre quis entender quem é que eu sou, qual é o propósito que eu tenho, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho que fazer e para que é que eu estou aqui. E antes de responder essas questões todas, vou falar um bocadinho de mim. Eu sou moçambicana, como o irmão disse, tenho 24 anos e vim cá para Portugal para fazer um mestrado. E cresci com minha família. Minha família sempre foi uma família muito com problemas. Sempre tivemos brigas dentro de casa, sempre tivemos uma relação muito distorcida do sentido de família, né? Nós achamos que tem que ser um ambiente de paz, de comunidade. E lembro também que meus pais sempre foram à igreja, uma igreja evangélica, e eles também, ao mesmo tempo, iam aos curandeiros, né? Então, eu cresci num ambiente em que eu via a igreja e via também a parte do curandeirismo. Para mim, isso era uma coisa normal. Então, cresci e comecei a olhar também para os meus pais e me perguntava, pronto, por que temos sempre essas cerimônias de chamar pessoas para verem o futuro ou para dizerem o que é que se passa na família, e depois fui ver que eles também foram criados num ambiente disso. Então, o pai do meu pai sempre gostou muito de curandeiros, o pai da minha mãe era um curandeiro. Uau. E pronto, mas meus pais ainda assim continuavam a ir à igreja e era uma igreja evangélica. Eles casaram-se depois de eu ser um bocadinho mais velha, acho que eu tinha uns 14, casaram-se na igreja. Meu pai não ia, mas minha mãe, pronto, continuava a ir. E eu também lembro-me, tenho poucas memórias sobre esta igreja. A única memória que eu tenho é de ir à igreja e lembro-me que quando eu dava minhas contribuições, eu entregava e levava o troco das contribuições. Então, e depois de um tempo, minha mãe decidiu colocar a mim e minha irmã mais velha, tenho duas irmãs, uma mais nova e outra mais velha. Então, colocar a mim e minha irmã numa igreja católica, porque na altura as crianças tinham que ir à igreja católica, tinham que fazer o catolicismo, tinham que batizar, e fizemos isso. Eu e minha irmã fomos à igreja católica, fizemos o catecismo e depois batizamos. Porque então eu olho e vejo que antes e depois do batismo, para mim não mudou nada. Foi uma coisa completamente normal que todo mundo fazia e eu fiz, porque meus pais diziam para fazer e eu também queria fazer, né? Era bom ver meus amigos e encontrar eles lá na catequese. E pronto, depois disso, depois de eu ter batizado, continuava a viver minha vida normal, tinha relacionamentos,
me envolvia com várias pessoas, me envolvia em bebedeiras, mentiras, fofocas, porque para mim aquilo era uma maneira normal de viver. E é o que eu via dos meus pais também, é o que eu aprendia. E então, mas no meio disso tudo, sempre houve coisas que eu sempre julguei, né? Julgava e dizia, ai, como é que as pessoas conseguem namorar com uma pessoa que é comprometida? Por que tem tantas pessoas que têm amantes ou têm relações extraconjugais? Porque eu também via isso no ambiente da minha casa e essas discussões passavam, não eram só dos meus pais, também passavam para nós. Né? Nós às vezes discutíamos coisas que não eram para discutir. Mas pronto, isso para mim era uma coisa completamente fora do comum. E ainda assim eu continuava a ir à igreja aos domingos, né? Participava das celebrações de Páscoa, de todas as celebrações da igreja católica. E lembro que por um momento o andar com pessoas comprometidas para mim começou a ser uma coisa completamente natural. Comecei a falar com pessoas que eram comprometidas e comecei a ter um relacionamento com alguém que era comprometido. E o que eu dizia para mim mesma era: mas eu não estou com essa pessoa porque eu quero dinheiro, eu estou com essa pessoa porque eu gosto dela. Então, supostamente eu sou melhor que os outros porque eu não estou em busca de dinheiro. Né? E depois desse relacionamento, continuei e ainda assim continuava a falar com várias outras pessoas. Comecei a virar, me interessei a querer dinheiro. E lembro que nessa altura, minha irmã, porque nós fomos estudar depois das duas numa cidade longe de casa e tínhamos muita liberdade. Saíamos para beber, saíamos para festas e voltávamos. As duas andávamos nos mesmos caminhos. E eu lembro que ela converteu-se para uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. E depois disso, eu vi minha irmã mudar. Nós sempre fomos muito amigas. Eu vi ela mudar e ela começou a ser uma pessoa completamente diferente daquilo que eu olhava nela. E lembro que ela começava a ter outros olhares, a julgar as coisas que eu fazia, né? Porque eu continuava na igreja católica e ela estava noutra igreja. E eu até pensei em se calhar ir à mesma igreja que ela, porque nós sempre fizemos as coisas juntas. Mas eu depois pensei, se a transformação que ela tem é esta, de fazer com que, de qualquer forma, eu me sinta mal, me sinta julgada, eu também não quero. Então, continuei na igreja católica e eu via também muitas coisas dizendo, mas porque vocês rezam para Ave Maria, porque não sei o quê. Então, eu defendia, né? Tipo, não, eu não faço isso, porque o que dizia dentro de mim é, quando chega a oração, eu fico calada e não vou dizer nada nessa parte, né? Então, eu me convencia que eu estou com essas pessoas, mas não faço parte dessas pessoas, o que era impossível. E depois, também no meio de tanta coisa, ainda tive, depois dos meus relacionamentos com pessoas comprometidas, depois tive um relacionamento com um muçulmano. E eu lembro que minha irmã ficava toda hora dizendo, mas porque não podes, porque ele é muçulmano. E eu dizia, mas por que eu não posso? Porque ele é muçulmano e se ele é boa pessoa. Então, eu definia isso, que a pessoa era boa pessoa e eu podia continuar com a pessoa. Mas depois de um tempo também acabou o relacionamento e voltei de novo à relação que eu tinha antes com a pessoa que era comprometida. E lembro que depois de um tempo decidi encerrar essa relação e um dia, em janeiro do ano passado, entraram bandidos na minha casa, entraram bandidos armados e foi um cenário de nos amarrarem, nos colocarem no chão porque eles queriam dinheiro. Então, no dia que chegaram os bandidos, eram 4 pessoas, eles levaram
não levaram dinheiro porque não tinha dinheiro, né? E eles levaram tudo que era celular, tudo que era computador. Eu lembro que na altura tinha um computador, tinha um telemóvel, tinha um tablet e os outros telemóveis dos meus pais, da minha mãe, porque meu pai trabalha fora, e da minha irmã mais nova também, e até do guarda. E eu tinha coisas ali que tinha adquirido na relação que eu tive com uma pessoa que era casada. E as coisas, num piscar de olhos, tudo foi-se embora. E eu tinha terminado a relação e eu fiquei a pensar, será que a pessoa foi embora e as coisas dela também tinham que ir embora? Foi essa pergunta que eu fiz. E pronto, depois disso, decidi encerrar por completo esse relacionamento quando eu ia vir cá para Portugal. E depois cheguei aqui, consegui uma bolsa de estudos para fazer um mestrado. Cheguei aqui em setembro e a visão que eu tinha de estar aqui era de uma vida completamente independente, uma vida financeiramente estável, né? Porque a bolsa cobre tudo. E eu pensei que eu poderia estar bem, né? Não preciso de mais nada, estou bem, estou longe dos problemas de casa. Tenho uma oportunidade de começar uma nova vida, uma oportunidade de criar uma nova versão minha. E assim tentei fazer. Cheguei, lembro que a primeira coisa que eu fiz foi comprar um iPhone, porque queria tirar muitas fotos e queria postar e tudo mais. E consegui comprar, fiz compras e tudo, mas no meio disso tudo eu me sentia completamente vazia, ficava ansiosa e ficava triste. Me perguntava, será que eu queria vir para aqui? Mas é uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Sempre quis vir a Portugal e sempre quis fazer o mestrado de fora. E eu me perguntei, será que é isso que eu quero? E no meio disso comecei a querer entender também qual era o meu propósito, como eu disse no início, né? Porque eu não estava a entender. Eu falava com Deus às vezes e dizia, Deus, eu estou aqui, mas não estou a entender porque que eu estou assim. Eu não entendi. E depois disso, também comecei a procurar relacionamentos. Eu disse, agora eu vou ser uma mulher de Deus. Agora eu só vou namorar para casar. E comecei a procurar relacionamentos, comecei a baixar aplicativos de namoro, porque eu me sentia completamente sozinha. E lembro que baixei um aplicativo eu procurava na internet aplicativos cristãos de namoro. Então, eu estava à procura de um cristão. Então, baixei um aplicativo e encontrei pessoas completamente fora daquilo que era desculpa. Encontrei pessoas que, segundo os meus padrões de ser cristão, não eram cristãos. Então, eu sempre descartava. E vivia assim nesse ciclo, saía para beber, voltava para casa, chorava a noite toda. Lembro que até um dia queria participar de uma reunião, não consegui participar, porque estava com os olhos muito inchados, porque passei a noite toda a chorar depois de ter bebido. E eu disse, acho que estou com alergia nos olhos e não consigo participar. Mas foi porque eu estava completamente depressiva, ficava no quarto, não saía do quarto, ficava só a mexer no fone e ficava mesmo sem tomar banho, sem comer, era só passar esses dias e eu ficava no quarto. E até que um dia eu fiz, lembro que foi no dia 31 de dezembro para 31 de janeiro, que eu pedi a Deus, eu disse, Deus, eu peço para que esse ano seja diferente para mim, peço que esse ano o Senhor me oriente, o Senhor me diga, afinal, o que é que eu tenho que fazer, peço que o Senhor me ajude. Eu lembro que eu tinha uma Bíblia em casa, mas também não conseguia ler a Bíblia, então eu dizia, Senhor, peço que o Senhor me ajude. E eu lembro também que abria a Bíblia assim, aleatoriamente, e dizia, então é Deus a falar comigo. Mas eu nem sequer entendia as escrituras, nem sequer sabia o que estavam a falar. E então, num certo dia, porque eu não vivo em Lisboa, agora vivo em Évora, recebi um convite no Instagram do Romeu, e eu vi a mensagem em março, ele mandou-me em fevereiro, que perguntava, quer estudar
estudar a Bíblia, nós temos convívios de comida. Interessante. E lembro que a primeira coisa que eu lhe perguntei foi qual é a tua religião? Porque eu também estava via muita coisa das outras religiões e eu dizia, eu sempre dizia para mim, eu quero ir para um sítio que vão me fazer cair. Me fazem cair, sabe? Eu sempre perguntava isso. Até que depois, no dia seguinte, eu vim para cá e comecei a fazer os estudos bíblicos. E comecei a entender a Bíblia, comecei a ler as Escrituras, comecei a entender o que era o cristão, o que eu queria entender quando eu procurava um relacionamento. E no meio disso, também fui entender que, aliás, antes disso, eu vou voltar às primeiras questões que eu fiz, que eram o que é o verdadeiro amor e também quem sou e qual é o meu propósito. Depois de estudar a Bíblia, eu fui entender que tem um ditado que diz ninguém conhece melhor algo, como a coisa funciona, ninguém conhece melhor que a pessoa que fez a tal coisa. Então, eu entendi que para entender o verdadeiro amor e para entender o propósito e para que eu estou aqui, tinha que falar com a pessoa que me criou. Tinha que entender qual é o pensamento dele, por que ele me criou e por que ele me trouxe aqui. E eu comecei a entender que o verdadeiro amor não existe, para mim não existe outro verdadeiro amor para além do amor de Deus por mim. E se eu conheço o amor dele, eu também consigo transmitir isso aos outros e consigo receber isso dos outros. Então, graças a Deus, tive a resposta das minhas perguntas e entendi qual é o meu propósito através da Bíblia. Entendi por que tenho que passar por dificuldades, por que tenho tantos problemas, mas também entendi que eu não preciso resolver os problemas, porque são coisas que estão acima de mim. Mas é como nós fazemos com os nossos pais, que quando nos picamos, voltamos para os nossos pais e dizemos, pai, eu me piquei, porque sabemos que ele tem a solução para aquilo, sabemos que ele tem a sabedoria para procurar álcool, para procurar alguma coisa. E é assim mesmo como eu descobri o amor de Deus. Tive longe, tive ferida, mas voltei que ele me curou. Obrigada.